Fala pessoal, eu estarei ensinando vocês a configurar o Softem Dash, também conhecido como CIEM Dash, o monitor CIEM, que seria nada mais nada menos do que o módulo de inteligência do Softem CIEM. Para resumir, um módulo que a gente utiliza para fazer as análises de gráficos, para fazer as análises de operações da nossa empresa. Aqui no caso, para a gente fazer a configuração, primeiro você vai falar previamente com o líder do seu grupo, com o capitão, para conseguir pegar os arquivos necessários. No caso seria esse exe do monitor CIEM e essa pasta do Softem Dash. Primeiramente a gente precisa pegar a pasta e o exe e colocar elas lá no nosso local do arquivo do CIEM, No caso, no meu sistema ele está no disco local C. Então eu vou colar aqui esses dois arquivos. E esse vai ser o primeiro passo para fazer a configuração. Mas ele ainda não vai funcionar dessa forma. A gente precisa configurar também o DB local do CIEM Dash e também algumas SQLs no banco de dados. Primeiramente a gente vai configurar o CIEM Dash. A gente abre ele aqui dentro da pasta bin debug e nós vamos ajustar o DB local, que por padrão vai estar esse daqui. A gente vai colocar o DB local que a gente utiliza na máquina do cliente, Para dar um exemplo, para você pegar um local correto, você abre pelo servidor, por exemplo, pega aqui e já coloca diretamente dentro do TXT. Então aqui ele pega o local, a pasta do sistema e diretamente depois do banco de dados, só para revisar, mas provavelmente na maior parte das vezes os técnicos já vão saber fazer esse processo. Feito isso, a gente vai precisar abrir o banco de dados para começar a fazer os ajustes. Então eu vou abrir ele aqui para a gente começar a executar as SQLs necessárias. Aqui a gente está dentro do banco de dados do CIEM, no Access. Acredito que a maior parte de vocês já conhece. Mas para quem não conhece, vai aprender a mexer agora em relação à execução de SQL. Então a gente vai se deparar com o banco de dados. Aqui na parte superior a gente vem em criar. E vamos na parte de design de consulta, Aqui a gente pode fechar. Podemos selecionar aqui o modo SQL, que é o que a gente vai usar aqui para executar todas as SQLs. Então, aonde a gente vai conseguir essas SQLs? Elas vão ficar aqui no nosso docs. No caso aqui, o docs ele vai ser fornecido também pelos capitães, mas provavelmente você já deve ter o link. Qualquer coisa você pode procurar lá por CIEM Dashboard e você vem no 4, Setup do monitor, onde a gente vai poder configurar o monitor de operações e também o Softem Dash. A gente vai fazer aqui exatamente o que o docs está descrevendo, então não tem muito segredo, mas eu vou demonstrar aqui então como fazer a execução da SQL. Então, primeiramente a gente vai fazer a criação da tabela. Vamos aqui no banco de dados e a gente cola aqui a SQL que foi copiada. Feita aqui a colagem, exatamente como estava lá, você pode fazer a execução. No caso da criação de tabela, ele não retorna nada, mas como você pode ver, ele já vai ter criado depois se você procurar por essa tabela de monitor de operações. Vou dar um exemplo aqui para você, você pode fazer isso no seu banco também. A tabela já vai estar criada aqui. Depois disso, você vai começar a executar as outras SQLs que estão no docs. No caso, eu vou começar com o módulo de estoque. Eu recomendo seguir a mesma ordem para não dar problema. Então você copia aqui, abre o seu Access e vai executando. Ele sempre vai dar esse retorno, caso você ainda não tenha mexido com o banco de dados. Sempre que você executa a SQL, ele já vai retornar isso, você vai clicar em Sim. Depois disso, você vai seguir com as outras SQLs. Um detalhe importante para você não se perder é sempre olhar aqui a coluna e a linha que você está executando. Então aqui no caso, foi a coluna número 1, linha 1. Depois aqui, linha 2, e assim por diante. Então agora eu vou executar da linha 2. Nós vamos fazer esse processo aqui para todas as SQLs. Depois de terminar de executar todas elas, eu vou voltar aqui com vocês. No caso, se você acabou de terminar todas as SQLs, é importante fechar aqui o banco de dados certinho. Então não deixe de fechar o banco de dados, E um detalhe importante, que eu não comentei, mas eu acredito que você já saiba, sempre faça o backup do banco de dados antes de começar a fazer esse processo. E garanta também que seu sistema está na versão mais atualizada no momento que você está configurando. Hoje aqui é a versão número 12. Nesse caso agora a gente já pode pegar e abrir o monitor. E aqui eu já vou ter os meus dados. Apesar de eu ter um banco de dados que tem pouca informação, ele já vai estar configurado para que eu possa começar a utilizar
né, os filtros aqui, conforme a minha necessidade. Lembrando que nesse vídeo eu só estou mostrando como configurar, então eu não vou entrar em muitos detalhes ainda. Depois eu faço um demonstrativo com mais dados. Outro detalhe também é interessante que você faça o teste no Software Indest, que é ele que o cliente vai utilizar na sua maior parte. O que eu acabei de mostrar ali atrás era o monitor de operações. Geralmente ele vai ser usado para configurar os relatórios. O cliente pode usar ele também, mas na sua maior parte ele vai usar o CIEM Dash, que a gente vai enviar para a área de trabalho. Aqui então, na área de trabalho, a gente pode estar abrindo ele diretamente, né? Geralmente o seu cliente vai ficar o ícone aqui. E aqui sim a gente consegue ter a visão com o dashboard, tá? A gente filtra o período e começa a analisar os dados e gráficos. Eu vou colocar aqui um banco de dados com mais informações só para demonstrar. Aqui, por exemplo, no dashboard a gente tem os módulos de estoque, comercial, fiscal e financeiro, né? Tendo o filtro aqui em cima. Um detalhe muito importante do filtro é que ele tem uma limitação de até 6 meses para não pesar muito. Então, se você tentar fazer um filtro muito antigo, ele vai te dar um aviso, tá? Então, sempre tem esse controle em mente. Assim que você filtra, ele já filtra em todas as abas, tá? Então, você não precisa ficar filtrando em cada módulo. E aqui, basicamente, a gente tem os relatórios em dashboard, para que o gerente da empresa, os supervisores responsáveis de cada setor consigam fazer essa verificação. Por isso que é muito interessante a gente fazer a configuração, né, e oferecer esse módulo para o cliente. Aqui no exemplo, na parte financeira, a gente consegue ver que teve no começo de junho muita saída, né? Eles tiveram bastante despesas e aqui na entrada se manteve. Então aqui já conseguiria analisar um cenário crítico. E ele pode fazer essa análise aqui em vários relatórios diferentes, utilizando assim os seus filtros. Eu não vou entrar em muito detalhe sobre cada relatório aqui, eles são bem intuitivos de utilizar, porque o vídeo aqui só tem o intuito de ensinar a configuração. Mas basicamente esse é o processo, tá? Qualquer dúvida eu estarei à disposição, se precisar. E até a próxima.